Aos aquarianos e aquarianas eu vou fazer uma pergunta capciosa. Qual é a época do ano em que o signo de Aquário faz aniversário? Ou melhor, vou perguntar de maneira técnica. Qual é a época do ano em que o Sol ingressa no signo de Aquário? Caso você tenha algum conhecimento da astrologia, você já deve ter ouvido falar através de sites pela internet ou mesmo ter escutado pela boca dos próprios astrólogos, em sua grande maioria, de que o signo de Aquário faz aniversário entre o dia 20 de janeiro até o dia 18 de fevereiro. Mas e se eu disser para você que esta data está errada, astronomicamente defasada, que os astrólogos estão mentindo para você e ainda por cima que estão escondendo um debate muito importante de você? Então, se você ficou curioso para saber a verdade, vem comigo para o vídeo. Mas por que, apesar de esta data estar astronomicamente defasada, como eu disse, ela ainda assim é muito difundida nos países ocidentais? A informação de que o signo de Aquário faz aniversário entre o dia 20 de janeiro até o dia 18 de fevereiro. Ela é massivamente difundida nos países ocidentais por causa da astrologia tropical, que é uma ideologia que deturpou, infectou e adulterou completamente o significado original de astrologia. Porque se nós pensarmos no que significa a palavra astrologia, astro significa corpos celestes e logia é um estudo. Então, astrologia significa um estudo de corpos celestes. Então, a palavra por si só já intui que a astrologia é uma ciência sideral. E era exatamente assim que os criadores do zodíaco, da chamada astrologia zodiacal, que é a mais difundida no mundo, que inclusive a astrologia ocidental e a astrologia védica são astrologias zodiacais. Os criadores da zodiacal são os sumérios e os babilônios. Então, eles nomearam o nome dos signos de acordo com as constelações que eles viam no equador celeste. O que eu quero dizer com isso é que o nome do signo de Aquário só se chama Aquário por causa da constelação do Aquário, a constelação do Agüero, e não por causa de alguma estação do ano que seria atribuída tempos depois. Só que a astrologia tropical ela vai destruir completamente essa lógica e lançar uma nova lógica, a de que signos zodiacais não têm mais nenhuma relação com a sua respectiva constelação e de que, na verdade, signos agora vão ter uma mágica relação entre estações do ano. Então, eles fazem uma amarração entre signos e estações do ano. Como é que funciona isso? A estação do ano atribuída ao signo de Aquário é o inverno. Porque, se você pensar comigo, dentro da ideologia tropicalista, o aquariano faz aniversário entre o dia 20 de janeiro ao dia 18 de fevereiro. Então, esta brecha de tempo está completamente dentro, ela cabe dentro do período em que está acontecendo o inverno no hemisfério norte, porque o solstício de inverno acontece no dia 21 de dezembro. E solstício de inverno significa que as horas de escuridão são maiores, então as noites são mais longas e as horas de luz são mais curtas, então os dias são mais curtos. Só que, pela perspectiva do hemisfério sul, nós estamos passando por uma estação completamente diferente. Enquanto o norte está passando pelo inverno, aqui nós estamos passando pelo o solstício de verão. E qual é a relação entre o signo de Aquário com o verão? Vamos pensar mais a fundo. O verão é a época em que
o tempo de luz é maior, então a temperatura é mais quente, as pessoas estão mais na rua, na praia, fazendo atividades desportivas, namorando, paquerando, copulando. Então é uma época em que elas se sentem mais felizes. E o signo de Aquário, ele representa o agüero, que é aquele que traz água para os que estão sedentos. E a água também inclui remédios e medicamentos. Então, ele traz cura para pessoas que estão deprimidas, que estão moribundas. E uma outra coisa, o signo de Aquário tem a regência antiga do planeta Saturno, que é o planeta que rege a infelicidade. Qual é a relação do signo de Aquário com a estação do verão? Nenhuma. E outra coisa, Aquário é um signo frio, porque a regência de Saturno intui que ele é um signo frio e o verão é uma estação quente. Então não existe nenhuma relação de fato atemporal entre o verão com o signo de Aquário. Ah, Lucas, mas pelo hemisfério norte tem, porque lá eles estão passando pelo inverno, realmente. Estão inclusive passando pelo auge do inverno, que é uma estação fria, e Aquário é um signo frio. Então, essa associação parece funcionar muito bem, esotericamente falando, para a perspectiva do norte. Mas não interessa, nós estamos no sul, o Brasil se localiza no hemisfério sul. Então não existe uma relação atemporal entre signos e estações do ano. Se o tropicalismo vai selecionar um hemisfério para escolher a ordem das estações e fazer um comparativo com signos, ele vai favorecer o hemisfério norte. Então o tropicalismo é sim uma ideologia racista, eurocêntrica, imperialista e regionalista. Parece que é um pouco radical isso que eu estou falando, mas se você pensar mais a fundo, o tropicalismo simplesmente está forçando os países do hemisfério sul a se curvarem de maneira submissa e canina a ordem das estações do ano pelo hemisfério norte. Isso é completamente inaceitável. Então, como vocês podem ver, o signo não é de fato uma estação do ano. Estação do ano não é uma maneira atemporal de se entender signo, porque a palavra astrologia significa um estudo de corpos celestes, e uma estação do ano não é um corpo celeste. Então, isso que os astrólogos tropicalistas estão fazendo, na verdade, é um estudo simbólico de estações do ano, utilizando um zodíaco virtual completamente desvinculado com o que está acontecendo com as estrelas no céu. Então, isso é sazonalogia. É um estudo simbólico de estações do ano, é na verdade sazonalogia. E eles ainda vão dizer que existe uma descrição de personalidade baseada nas estações do ano. Não existe. Não tem nenhuma relação entre o comportamento psicológico de uma pessoa e a estação do ano. O real simbolismo psicológico está descrito nas estrelas, onde são os mitos, os arquétipos. Não existem mitos e arquétipos em estações do ano. Os mitos e arquétipos estão nas estrelas. E uma coisa que vai fundamentar o fato é que as constelações estão andando, de fato, elas andam um grau para trás a cada 72 anos. E este movimento é conhecido como a precessão dos equinócios ou a precessão das estrelas. Lógico que para o tempo de vida de um ser humano é muito pouco, mas é exatamente isso que acontece. Tanto as estrelas como as constelações, elas andam um grau para trás a cada 72 anos. Então, as pirâmides do Egito, por exemplo, ou qualquer construção do mundo antigo, foi, na verdade, pensado como um observatório astronômico, porque quando os egípcios construíram as pirâmides, elas estavam alinhadas com as estrelas, eles sabiam que a cada 72 anos elas se moveriam, até 24 mil anos depois elas voltarem para a mesma posição. Então eles saberiam que havia se completado um retorno de precessão. Então as próprias construções arquitetônicas do mundo antigo já revelam que a astrologia é essencialmente sideral. E existem dois modelos que vão ajudar a sustentar
a precessão das estrelas. O primeiro dele é o movimento de peão que o nosso planeta Terra faz em torno da estrela polar. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. A nossa Terra, ela faz 3 movimentos. O movimento de rotação, que dura um dia, o movimento de translação em torno do Sol, que dura um ano, e ela faz este movimento de peão, ou de bambolê, como queira, em torno da estrela polar, que se localiza na cauda da Ursa Menor. Então, este movimento de peão, ele se completa a cada 24 mil anos. Então, é exatamente através deste modelo que nós conseguimos saber, pela perspectiva da Terra, que ocorrem a passagem das eras astrológicas, ou como são chamadas na astrologia védica, a passagem das yugas. Você já provavelmente deve ter se deparado com um argumento muito esquizofrênico dos astrólogos tropicalistas, que é o seguinte: a astrologia sideral é voltada para as estrelas e a astrologia tropical é voltada para a energia da Terra. Quem nunca ouviu esse argumento antes? Que atire a primeira pedra. Esse argumento é completamente vigarista pelo seguinte, porque se a astrologia tropical estivesse de fato interessada em estar alinhada com a energia da Terra, ela primeiramente levaria em consideração essa discrepância entre as estações do ano pelo hemisfério norte e o hemisfério sul, e ela não faz, ela faz asepsia, ela vai favorecer a ordem das estações pelo hemisfério norte, e isso é uma ideologia essencialmente eurocêntrica, racista, imperialista e regionalista. Você pode falar o que você quiser, é exatamente isso que ela vai fazer. É uma asepsia de uma região do planeta. E a outra coisa é que a Terra sofre com o movimento de peão em torno da estrela polar. O movimento de precessão é um movimento terrestre. Então, este movimento altera a energia da Terra, altera o polo magnético. Então, se a astrologia tropicalista estivesse interessada em estar de fato ajustada com a energia da Terra, ela faria o devido ajuste à precessão das estrelas. Ela faria com que as efemérides sempre se ajustassem em relação à precessão que o planeta faz, à precessão que o planeta sofre. E ela não faz. Os astrólogos tropicalistas utilizam efemérides que estão congeladas, ou devo dizer, atrasadas, em 19 séculos. Então, o mapa que eles estão entregando para vocês, sugerindo que é uma descrição de personalidade da sua psique, na verdade está atrasado em 19 séculos. Isso é absurdo. E o outro modelo que vai corroborar a precessão das estrelas é o movimento binário que o nosso Sol faz com a estrela Sirius, localizada no Cão Maior. Embora nós dizemos que Sirius é uma estrela, o nome correto é um Sol. Então, Sirius é um Sol. Então, o nosso Sol do nosso sistema solar também faz um movimento binário, ele também está em movimento. E este movimento binário entre Sol e Sirius demora 24 mil anos. É exatamente o tempo que ocorre a passagem de todas as 12 eras astrológicas, ou as yugas na astrologia védica. E se você prestou bem atenção, é exatamente 24 mil anos o tempo em que a Terra demora para fazer esse movimento de peão em torno da estrela polar. Então, existem provas suficientemente robustas de que existe a precessão, de que as constelações estão andando, de que as estrelas estão andando, que as efemérides astrológicas precisam ser constantemente ajustadas. E a astrologia tropicalista vai negar completamente que o universo está em expansão. Então, a astrologia tropicalista é um pensamento que, em si, é anti-astrológico. E quem foram os personagens que ajudaram a difundir o tropicalismo nos países ocidentais? Primeiramente foi Hiparco de Rhodes, que curiosamente era um astrólogo e astrônomo que nasceu em 190 a.C. na Turquia. E ele teve um discípulo que realmente abanou as ideias tropicalistas de Hiparco de Rhodes, que foi Cláudio Ptolomeu, que também era astrólogo e astrônomo, mas só que eles não foram contemporâneos, porque o Cláudio Ptolomeu nasceu em 90 depois de Cristo, mas o que é importante sobre Cláudio Ptolomeu é que ele foi o principal difusor da ideologia tropicalista no mundo ocidental, porque
ele vai propor na biblioteca de Alexandria que se amarrassem signos com estações do ano. Então, desde a época de Hiparco de Rhodes e de Ptolomeu, que as efemérides usadas na astrologia tropical não fazem o devido ajuste à precessão das estrelas. O tal do Ano Novo Astrológico, você já deve ter ouvido falar disso também. O Ano Novo Astrológico começa quando? Dia 21 de março. Mas os astrólogos tropicalistas vão dizer que o Ano Novo começa a 0 grau de Áries. Está errado isso. Estava certo há 19 séculos atrás. Realmente, se você voltar 19 séculos nesse intervalo de nascimento entre Hiparco de Rhodes e o Ptolomeu, realmente o ano novo astrológico começava a 0 grau de Áries. O equinócio de primavera pelo norte, ou equinócio de outono pelo sul, como queira, de fato, há 19 séculos começava a 0 grau de Áries, mas não mais, porque as estrelas andaram, as constelações andaram, a Terra andou. Então, atualmente, nos tempos modernos, o ano novo astrológico começa a 3 graus de Peixes. Nós estamos na Era de Peixes, nós estamos no final da Era de Peixes, na verdade, e faltam 3 graus na precessão para que o hemisfério norte ingresse na Era de Aquário e mais 3 graus, no caso do hemisfério sul, para que no sul se ingresse na Era de Leão. Então é assim que são passadas as eras astrológicas. Mas os astrólogos tropicalistas usam uma efeméride que ficou congelada em 19 séculos. Isso precisa mudar. Ah, Lucas, mas você está querendo dizer que então eu não sou aquariano de fato, que eu sou capricorniano, mas eu não me identifico com absolutamente nada de Capricórnio. Não tenho uma gota sequer do signo de Capricórnio. Prove-me por A mais B que eu sou do signo de Capricórnio, porque este linguajar que você está usando eu não entendo porcaria nenhuma e está me parecendo mais masturbação intelectual. Se você está falando isso, se você está pensando isso, eu vou te falar uma coisa para você. Você, infelizmente, foi só mais uma vítima do poder da sugestão, porque o mecanismo do poder da sugestão é maniqueísta e manipulador, porque quando uma coisa é sistematicamente sugerida e perpetuamente sugerida, você acaba comprando aquilo como a verdade, mas não é a verdade é o que está no céu. Então, se você foi a vida inteira bombardeado, você tem que se comportar como aquariano. Tem uma descrição lá, uma listinha de como o aquariano se comporta. Por 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos da sua vida, de repente você descobre que você não é aquariano, que você é capricorniano. Isso soa como um choque. Mas se você for refletir dentro a fundo, você não tem características de aquário. A não ser que você tenha Mercúrio ou Vênus em aquário, porque os dois astros nunca ficam tão distantes do Sol. E se você não acredita em mim, eu vou pedir para você instalar este aplicativo no seu celular, chamado SkyMap. Qual é o barato desse aplicativo? Primeiramente, ele é gratuito, ele é leve, ele é fácil de instalar e ele vai instalar um telescópio no seu celular, no seu smartphone. Você vai lá no Google Play Store, digita SkyMap, que ele vai achar, você baixa, ele instala um telescópio que você conseguirá ver os planetas alinhados às constelações em tempo real, e você vai ver que essas previsões que os astrólogos tropicalistas colocam do alinhamento dos signos com os planetas está completamente infiel ao que de fato está acontecendo no céu. É sinal de que está sim as energias desalinhadas. E você vai ter a partir de agora a minha permissão para dar um print screen da tela do celular e postar nos comentários desses textos desses astrólogos tropicalistas e falar: ó, a energia que você está dizendo aí que está atuando não tem nada a ver com o que está acontecendo no céu. E uma outra coisa, se signos fossem de fato estações do ano, não precisariam de 12 signos, bastavam 4 signos bastaria. Já parou para pensar nisso? Que 12 signos, se fossem 12 signos, 4 estações, então não precisam ser 12, mas sim 4. E uma outra coisa que ajudou a sustentar a ideologia tropicalista no mundo ocidental foi o calendário gregoriano, que é uma evolução do calendário juliano.
que faz a mesma lógica da astrologia tropical. Lembra que eu falei que a astrologia tropical amarra signos com estações do ano? Pois é, o calendário gregoriano vai amarrar os meses do ano com as estações do ano. Então, o mês de fevereiro, ele vai ser perpetuamente o mês do verão, pelo hemisfério sul, ou o mês do inverno pelo hemisfério norte. Isso nunca muda. Só que no calendário solar indiano, não. Eles não fazem nessa lógica. Eles não amarram os meses do ano com as estações do ano. Eles fazem o ajuste das datas dos meses do ano de acordo com a precessão das estrelas. Isso é lindo, porque sempre que as constelações andam 1 grau a cada 72 anos, eles ajustam o mês, eles ajustam as datas. Então, o calendário indiano, o calendário solar indiano, ele tem uma acuracidade astronômica muito maior do que o calendário gregoriano. E, na verdade, existe um mês para o signo de Aquário, que é chamado mês de Aquário, que se chama na Índia do mês de Kumbha, porque é exatamente como o agüero ou o aquário se chama em sânscrito, Kumbha, então é mês de Kumbha. E para ser mais específico, de acordo com o zodíaco sideral Ayanansha, centro galáctico 0 grau de Sagitário, o Sol ingressa na constelação de Aquário no dia 16 de fevereiro e fica aqui até o dia 17 de março. Então, você só vai ter características genuínas de Aquário se você nasceu entre o dia 16 de fevereiro ao dia 17 de março. E um outro argumento que os astrólogos tropicalistas adoram usar para tentar desmantelar a astrologia sideral é o seguinte, que não é de fato possível usar o zodíaco sideral porque as constelações têm tamanhos diferentes, as constelações são assimétricas, então nós não saberíamos de fato a época que o Sol ingressa e a hora que o Sol sai de uma constelação. No início esse argumento parece que ele tem bastante sentido e fundamento, mas quando você conhece a astrologia sideral, sobretudo a astrologia védica, mais a fundo, a astrologia védica tem uma ferramenta muito poderosa para resolver esse dilema, que são os 27 nakshatras ou 27 mansões lunares ou asterismos, que são porções mais específicas das constelações que vão demarcar especificamente a época que o Sol está alinhado a determinada estrela, em determinada época do ano. Então, se você tem o seu Sol entre 0 graus de Aquário até 6 graus e 40 minutos de Aquário, você terá o seu Sol alinhado à constelação do Golfinho, que na astrologia védica é conhecida como Nakshatra Dhanishta. Então, se você tem o seu Sol entre 0 grau de Aquário até 6 graus e 40 minutos de Aquário, você vai ter comportamentos de aquariano? Não. Você não vai ter comportamentos de aquariano. Você vai ter comportamento da constelação em que o Sol está alinhado, que é a constelação do Golfinho, ou como é chamada na Índia, Dhanishta Nakshatra. Agora, se você tem o seu Sol entre 6 graus e 40 minutos de Aquário até 20 graus de Aquário, aí sim você terá o Sol alinhado à constelação de Aquário, que na astrologia védica é conhecida como o Nakshatra Shatabhishak. E Shatabhishak é, de fato, o Nakshatra que guarda a essência do signo de Aquário. Então, as pessoas que têm o Sol entre 6 graus e 40 minutos a 20 graus de Aquário vão expressar a energia solar pelo filtro de Aquário com bastante precisão. Agora, se você tem o seu Sol entre 20 graus de Aquário até 30 graus de Aquário, até bem dizer o final do signo, você terá o Sol agora alinhado à constelação do cavalo branco Pégaso, o cavalo alado Pégaso, que na astrologia védica é conhecida como o Nakshatra Purva Bhadrapada. Então, você vai ter características de Aquário se você tem o seu Sol entre 20
graus a 30 graus de aquário? Não, você não vai ter características mais de aquariano, você vai ter características da constelação do Pégaso. Então, se você quer saber como você vai se comportar através da inteligência solar, você deve entender o que o nakshatra Purva Bhadrapada significa. Então, quando nós entendemos o esquema de nakshatras alinhado à ordem das constelações e o caminho do Sol, você vai entender que as personalidades são muito mais complexas e muito mais precisas, muito mais perspicazes. Então, agora você vai ter as ferramentas necessárias para se guiar pela astrologia sideral. E uma outra coisa, caso você tenha tatuado na sua pele o signo de Peixes, eu vou falar uma coisa para você. Infelizmente, você se fudeu. Porque, como eu falei lá atrás, se você nasceu entre o dia 16 de fevereiro até o dia 17 de março, você não é pisciano pela astrologia sideral. Porque a constelação que estava passando o Sol, na época que você nasceu, era a constelação de Aquário, do Agüero. Em outras palavras, você tatuou o seu signo errado na sua pele por falta de conhecimento em astronomia. Então, o meu conselho a você é o seguinte: ou você apaga essa tatuagem, ou você faz um desenho por cima. De preferência, o desenho correto. Agora, e caso você não conheça o seu signo pela astrologia sideral, que você não tenha visto o seu mapa astral pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial, e lá eu vou ensinar o passo a passo de como você levantar o seu mapa sideral para que você agora sim se guie por efemérides astronomicamente ajustadas. E para que você, a partir de agora, saiba que o poder de mudar a astrologia, de fazer uma astrologia mais próxima da verdade, está na palma da sua mão, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!